Posso ficar com esse aqui mesmo? Oi, gente, boa tarde. Antes de mais nada, não me subestimem por causa dos meus 18 anos, ok? Eu tô marcando todo mundo que tá me olhando torto. Ok. Bom dia. Eu me chamo Karen Reis, gente. Vocês estão percebendo que eu tô um tiquinho nervosa? Faz parte, é a vida. Sejam bem-vindas à minha palestra. Tudo o que vocês precisam saber sobre mim, por enquanto, é que eu me considero um entusiasta de todas as coisas. Então, vamos começar um pouquinho a entender por que eu estou aqui e por que vocês estão aqui, que é o mais importante. Eu tenho uma pergunta para todo mundo, e ela vai soar um pouquinho como pergunta de coach, mas aguardem. Se você fosse morrer hoje, como gostaria de ser lembrado? A minha palestra é sobre comunicação social. Storytelling, é sobre pitch, e a grande maioria das pessoas acha que isso não interfere em nada o que elas fazem. Mas, na verdade, isso é tudo. Tem muita gente aqui, os campuseiros, né, que estão competindo agora, por exemplo, na Hackathon. Gente, acho que vocês concordam comigo que não adianta você ter o projeto dos sonhos se você não sabe apresentá-lo da maneira correta. Sabe, infelizmente a gente perde muitas oportunidades, eu já perdi muita oportunidade, por não saber necessariamente como me apresentar direito. Eu acho que isso é um pouco frustrante. E quando a gente pensa em boas apresentações, eu acho que o ponto marco de uma boa apresentação é memória. Quando as pessoas se lembram daquilo que você fala, se lembram do que você fez, eu acho que isso torna a sua apresentação muito melhor, sabe? E é para isso que eu trouxe essa frase. Se você fosse morrer hoje, como é que você gostaria de ser lembrado? Porque na vida da gente, tudo, absolutamente tudo, é um conjunto de histórias. E você vai ser lembrado por alguma coisa aqui. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, e entender como que isso se aplica nos seus negócios, na sua vida pessoal, em tudo que você gostaria de apresentar para ter sucesso. Sim, eu tenho 18 anos e não é para vocês me subestimarem sobre isso. Eu estou repetindo porque eu estou vendo a carinha de vocês. Um absurdo, hein? Vamos lá. O que eu digo quando eu digo fala? Isso aqui é um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Número 1, como toda boa fala é uma história. Número 2, como toda boa história é um storytelling. Vocês já vão descobrir o que é isso, quem não sabe. Terceiro, como todo bom storytelling tem uma boa oratória obrigatoriamente. E quarto, como toda boa oratória é uma excelente fala. Então vamos começar pelo tópico número 1. Antes de mais nada, eu falei para vocês, né, que a única coisa que vocês precisavam saber sobre mim no início era que eu sou uma curiosa. E é verdade, eu sou mesmo. Eu sou CEO da startup Neoleite, eu sou modelo. Mas vocês estão aqui não por isso, mas principalmente porque eu sou Miss Brasília, galera. Em fevereiro eu estive no Miss Brasil e eu ganhei a faixa de Miss Team Personalidade Brasil, que é a faixa de melhor oratória e entrevista do país. E eu me tremo toda vez que eu falo isso mesmo, porque eu nunca tinha imaginado que eu tinha uma oratória boa, eu nunca tinha estudado sobre oratória e eu comecei a estudar sobre oratória quando eu ganhei. É engraçado falar sobre isso. E aí eu percebi que quando eu tinha uma habilidade tão boa em alguma coisa, eu não podia desperdiçar isso sem deixar passar para ninguém. Então é por isso que hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, como exatamente uma boa fala é uma história? Bom, pessoas, uma maneira de contar histórias para transmitir ideias por meio da curiosidade, interesse e identificação, que são pilares extremamente importantes, ok? Cujo principal objetivo é entregar o valor, é o mesmo que você ter uma história. O que eu estou dizendo com isso? Não tem nada que você não consiga contar que não entregue um propósito. Se você tem um propósito, você tem um valor. Se você tem um valor, logo, a sua história vale a pena. Ela vai ser memorável. E é dessa maneira que você estende uma boa comunicação. E é isso que a gente vai pensar agora, então. Como exatamente fazer uma boa história, né? Vamos deixar de papo de coach. Não existem histórias ruins, galera. Tudo que vocês precisam contar, na verdade, consegue ser transmitido de uma forma que faça sentido. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu sou estudante de biotecnologia da Universidade de Brasília e no meu primeiro semestre na faculdade, eu tive que estudar um documentário chamado Mercadores da Dúvida. É um documentário sobre como a indústria de narcóticos conseguiu por 20 anos retardar, de certa forma, as proibições para a venda de produtos para fumantes. E por que eu digo proibições? Naquela época, os estudos sobre a dificuldade que a gente tinha de entender por que aquilo fazia mal à saúde não eram tão difundidos. Então, para eles, era interessante colocar dúvida na cabeça das pessoas. Será mesmo se isso aqui faz mal? Porque até agora ninguém me provou que faz mal. Por que eu deixaria de consumir porque faz mal? Você está me dizendo que faz mal. Eles pararam anos, eles pararam 20 anos
na indústria de narcóticos, até necessariamente um cientista, que por meio de um comunicador, conseguiu falar com as pessoas, realmente colocar na cabeça delas que a indústria de narcóticos podia ser tóxico para elas. Uma coisa louca, né? E como é que eles fizeram isso? A indústria investiu em comunicação, em pessoas que soubessem falar assertivamente sobre tudo o que eles precisavam. Então, junto dos advogados, eles tinham pessoas que sabiam chegar direto do júri e dizer, olha, vocês têm pesquisas sobre narcóticos, eu estou vendo as suas pesquisas. Mas até então, tudo isso é uma dúvida, porque vocês pesquisam há 2 anos. Sabe? Por que eu deixaria de comprar um produto no qual eu sou viciado, no qual eu tenho, assim, não sei, uma intimidade tão grande, porque você está me dizendo que eu não devia? E, pelo contrário, eles não só colocaram todo esse misticismo em cima disso, como também colocaram o status quo. É legal, né? Porque provavelmente todo mundo aqui tem um avô ou conhece uma pessoa que provavelmente fumava, né, durante a vida inteira, porque isso também era sinônimo de normalidade, né? As pessoas eram acostumadas a fumar cigarro normalmente. E isso se deve ao quê? A convenção de que essas pessoas fizeram na América Latina inteira de que isso era cultura. E isso nada mais é do que comunicação. E esse aqui é um exemplo prático para a gente de como isso está hoje nas nossas casas. Tem esse livro aqui, gente, do Tim Bovary, chamado Negociando com Hitler. Gente, esse livro é brilhante. Ele foi feito em base de pesquisas e arquivos e fontes que não tinham sido mostradas logo ao fim da Primeira Guerra. E qual que era o objetivo? Era conversar um pouquinho com as pessoas sobre o perigo eminente que o nazismo tinha. Eu acho que todo mundo aqui concorda comigo, ok? Que o nazismo é um perigo, certo? E essas pessoas nessa época também concordavam. Mas o problema não foi esse. Esse livro tem como subtítulo, né, a desastrosa diplomacia que levou à guerra. E por quê? Porque a diplomacia nada mais é do que a comunicação que existe entre mais de uma nação. É a comunicação que existe para semear a paz que nós temos aqui dentro. É a comunicação que existe para fazer com que esses países se unam para uma causa maior. Hoje a gente está vendo a guerra na Ucrânia, né? A gente sabe do que está acontecendo ali, a gente sabe o quanto a diplomacia está sendo importante e extremamente relevante para salvar milhares de pessoas. Imaginem nessa época. Nessa época, esse jornalista reuniu um monte de arquivos e um monte de fontes que ainda não tinham sido mostrados para mostrar para as pessoas como os diplomatas também foram causadores daquilo. Mas porque, não porque eles não tinham o controle da comunicação que faziam, mas porque uma boa comunicação também, de certa forma, é uma persuasão. Um homem como Hitler não faria o que ele fez sozinho. Ele não fez o que ele fez sozinho. Ele contou uma história que agradou um público e que, então, fez com que várias pessoas se voltassem umas contra as outras. Porque esse também é o poder de uma boa comunicação. Ela funciona para o bem, ela funciona para o mal, ela funciona para o capitalista. Então, é interessante que a gente entenda como tornar isso parte da nossa rotina, né? Porque isso aqui não é só a diplomacia que faz. Não. Isso aqui está no nosso dia a dia também. Então, vamos lá. Agora que vocês já sabem que contar bem as nossas histórias é uma coisa importante, porque isso salva a vida de pessoas, vamos entender como é que se conta uma boa história, então. As histórias bem contadas, elas podem ser categorizadas como storytellings. Essa é a palavrinha confusa que eu disse para todo mundo sobre o que era a minha palestra e ninguém entendeu nada. Sabe por quê? Porque é uma palavrinha chique para dizer que é sobre contação de histórias. Pessoas que sabem contar boas histórias, que realmente colocam valor e memória naquilo que elas estão mostrando, nossa, elas fazem a diferença no mundo. Sabe, todas as pessoas que vocês pensam que elas se tornam inspirações globais são boas comunicadoras. Pensem nas pessoas que normalmente as pessoas citam. Malala, Gandhi. São bons comunicadores. E aí tem uma frase muito legal desse autor britânico que alguns de vocês vão conhecer, que é o Simon, que é o seguinte: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Muita gente vai conhecer aqui, principalmente a galera do mundo das startups. E por que isso é importante? Às vezes, quando a gente vai anunciar um produto, um serviço, qualquer que seja, a gente começa anunciando, olha, eu tenho isso aqui para vender, você quer comprar? E não necessariamente isso convence as pessoas de nada, pelo contrário. Isso é um método organizacional terrível para vender o que você tem, porque de vez em quando as pessoas não precisam daquilo que você vende. Elas não vão se lembrar daquilo se você oferecer aquilo para elas, porque não tem diferencial algum. E aí o Simon vai trazer para a gente essa frase, né? As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E eu trouxe 3 exemplos de empresas grandes e famosas, que todo mundo aqui deve conhecer, né? Que usam abertamente dessa frase para vender todo dia. Então, vamos lá. A primeira ali, ó, é justamente com o exemplo do Simon. Isso aqui, gente, é um Golden Circle. Alguns de vocês já devem conhecer. E como que isso funciona?
é uma bolinha dentro da outra. E no meio a gente tem o porquê, por onde ele começa sempre as explicações dele. Em seguida o como. E depois a gente tem o que realmente ele vende. Nesse caso aqui é um exemplo da Apple. Ele colocou aqui pra gente. Tudo que eu faço é mudar o status quo. É alterar o status quo. No meio, ele vai falar, né, que pensando diferente, ele muda o status quo, oferecendo para as pessoas designs inovadores, bonitos, amigáveis. E só em seguida ele diz, eu vendo bons computadores, você quer comprar? Nessa fase, ele já apresentou para as pessoas que elas não estão comprando telefones, elas não estão comprando aparelhos bons, elas estão comprando status. Sabe? E isso são realmente o que as pessoas pagam quando compram um iPhone. E isso não está somente nos aparelhos, isso está em tudo que eles fazem na empresa. Desde quando eles começam a vender, até quando você compra e interage com o design amigável deles. Tá, mas vamos para outro exemplo. Coca-Cola. Gente, eu fiz ensino médio técnico em alimentos, né? No meu ensino médio, eu projetei uma bebida gaseificada de açaí. Não digam que querem provar, ficou horrível. Mas a parte importante disso é que eu aprendi como é que fazia refrigerante, né? E eu fiquei tão triste quando eu descobri, porque na época eu era muito viciada em refrigerante. E aí eu fiquei sabendo quanto que a gente precisava de colocar aditivo, conservante, tarará, tarará. E eu ficava chocada, como que é possível? Aí eu tentei fazer refrigerante sem açúcar, né? Quase matei minha equipe, vocês podem perguntar para eles. Passaram mal uns 3 meses com o refrigerante com o adoçante que a gente fez. Sim, porque o quê? As bebidas gaseificadas, elas ainda têm uma dificuldade muito grande realmente de entregar saudabilidade. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem uma campanha de marketing enorme da Coca-Cola, que já é uma empresa grande, vendedora, então, de bebidas gaseificadas, que já é famosa, inclusive, né? Para a gente saber que não é saudável. Todo mundo aqui sabe que beber refrigerante não é saudável. Mas mesmo assim, vocês param de beber? Não. Mesmo assim, eu paro de beber? Também não. Sabe qual é a coisa boa da história? É que a gente aprendeu a assimilar a Coca-Cola, a bebida gaseificada, a gastrite, a isso aqui, a Natal. Todo ano a Coca-Cola faz uma propaganda de Natal, colocando uma família feliz, um pai que trabalha longe, que vai para a família dele e traz Coca-Cola. E a gente assimilou isso automaticamente a Natal. Em algumas cidades, todo ano, os caminhões da Coca-Cola passam, né? Com o Papai Noel e a Coca-Cola e o urso, dando voltas na cidade. E isso mostra o quê, gente? Pra gente. Automaticamente que o nosso subconsciente, ele também gosta disso, de ser agradado pelo marketing das coisas. E atualmente todas as empresas usam isso, e esse exemplo aqui, para falar a verdade, é o meu preferido. Esse último, que é o da Amazon. A Amazon fez uma propaganda agora na pandemia, que é essa do brinquedo de gato, que é simplesmente brilhante. Ela é um storytelling do início ao fim. É a história de um cara que está trabalhando em home office, aí esse cara está lá em casa e o gato dele está lá incomodando ele e ele querendo trabalhar. Aí ele decide que ele vai entrar na Amazon e comprar um brinquedo de gato. E ele compra o brinquedo de gato. Só que o gato não brinca com o brinquedo, né, com um arranhador. Aí ele decide voltar na Amazon, ele compra um aspirador de pó e um laser, prende o laser no aspirador de pó, e o gato começa a brincar com aquilo, ele sorri, olha para o computador dele e volta para o trabalho. Parece uma propaganda muito besta, mas se a gente parar para analisar o que de fato aquela propaganda fez com vocês, vocês vão ver o quanto que isso é engenhoso. Esses aqui são os elementos de um storytelling, os elementos básicos para uma contação de história eficiente. Os primeiros, personagens arquetipados e dores sofríveis. O que isso significa? O que é um personagem arquetipado? É um personagem de fácil identificação. Por exemplo, quando a gente fala, não sei, sobre a grande maioria dos livros de ficção e fantasia, que eu sei que aqui tem muito nerd igual a mim, todo mundo vai se identificar com isso. Geralmente, os personagens desse livro são novos, sabe? Desses livros, desses filmes, eles são novos. Isso por quê? Porque o público também. Eles gostam, sabe, de ver pessoas como eles fazendo o que eles gostariam de fazer. E isso acontece na propaganda da Amazon. O personagem arquetipado dele é um cara em home office. Essa propaganda foi lançada no meio da pandemia. Sabe, a grande maioria de nós também está em home office e também sente a dor dele. E aí, vamos falar de dor então, né? Uma dor sofrível. A primeira coisa que a gente tem que fazer para um storytelling dar certo é realmente fazer ele doer nas pessoas. A propaganda faz com que a gente se sensibilize por ele. Tipo, caraca, o gato podia ir lá a qualquer momento derrubar o café no computador dele, como é que o cara ia trabalhar, a família dele. Eles se sensibilizam a gente. Sensibilizam, de certa forma, que você cria uma empatia pela pessoa que está ali. Tem umas pesquisas que falam que quanto mais pena você sente de uma pessoa, mais empatia você sente por ela. É doido isso. E os storytellings, eles falam sobre isso. Sobre como as dores sofríveis, elas captam a pessoa. E é nesse momento que a propaganda te chama a atenção e eles começam, então, a desenvolver a história, que é
quando ele compra, né, o brinquedo de gato. E aí que vai a empatia, que eu falei para vocês, e o diferencial e a solução. Por quê? Porque ele entra no site da Amazon. Então, eles colocam aqui o diferencial deles introduzido na história. E, em seguida, eles vão concluir com o quê? Com propósito, valor, narrativa. Narrativa é como a história se desenvolve, né? Como ele resolveu contar a história, porque a Coca-Cola conta de um jeito, a Apple conta de um jeito. Nesse caso, eles também vão contar do seu próprio jeito. Mas todos eles vão entregar propósito e valor. Todos eles vão entregar propósito e valor. Nesse caso, praticidade. É isso que a Amazon está entregando, sabe? Você pode a qualquer momento entrar no meu site e achar uma solução para o teu problema. É isso que eles entregam quando eles vendem e é isso que a gente enxerga nessas propagandas também. Interessante isso, né? Como ela é bem pensada, como ela foi feita para ficar, inclusive para ficar memorável, né? Porque durante o tempo da propaganda inteira, o design também ajuda, né, a gente a lembrar daquelas cenas. Tanto que, quando eu mostrei aqui, muita gente fez assim, lembrou da propaganda. Porque isso aqui também foi uma propaganda memorável. Isso aqui se pareceu muito com uma cena cotidiana nossa, que também é um design arquetipado. E aí eu trago para vocês isso aqui. Sabe, muito além de dizer o que é um bom storytelling, como é que ele se monta. A galera que sabe aí de escrita, que gosta muito de escrever, com certeza vai conhecer isso aqui, que é a jornada do herói. O que é a jornada do herói? É o passo a passo da construção das histórias. Então, como as narrativas em si são construídas. Elas começam ali no início, no mundo comum, que é quando nada mudou, e elas vão para o chamado. O que é o chamado? Quando o meu personagem principal, meu protagonista, ele recebe uma chance para ele mudar a condição que ele está. Nesse caso, o chamado dele foi abrir o computador e olhar o site da Amazon. Certo? Em seguida, ele recusa, né? Porque ele pensa, não, eu não preciso disso. É quando ele olha para o gato, preciso, o gato vai destruir minha casa. Então, ele se encontra com o mentor, que é um momento ali onde, vamos dizer que ele volta para o site, ele está buscando aquilo que é do interesse dele. Normalmente isso aqui é tido quando um personagem começa a convencer outro personagem da história. Nas propagandas da Coca-Cola, esse encontro com o mentor é bem marcante até, se vocês quiserem dar uma olhada depois. E em seguida a gente tem a travessia do linear, quando ele compra. Quando ele decide que ele não quer mais estar no mundo comum, mas quer estar no mundo especial. Interessante. E aí depois disso ele começa a testar. Ele não compra primeiro o brinquedo de gato e dá errado? Ele testa. Ele passa por provações até então. Essa parte aqui é amenizada, né? Porque, vamos lá, a propaganda tem 45 segundos. Não vamos exigir muito, não. Ele passa pelas provações aqui, até o gato realmente não aceitar aquilo que ele tem para vender. Para vender não, né? Para oferecer. E, em seguida, o que acontece? Ele recebe uma recompensa por aquilo, que ele entende que, pelo menos, ele fez uma boa aquisição. E ele volta para o início, né? O caminho de volta é quando ele consegue comprar alguma coisa que resolve o problema dele, e então ele volta ao ponto inicial quando ele volta a trabalhar, que é o retorno com o Elixir. E isso parece que não está presente em todas as histórias, mas está sim, inclusive na vida da gente. Comecem a pensar em coisas, em histórias que vocês vão contar para as pessoas se alguém te perguntasse qualquer coisa. Tipo, como foi seu dia de ontem? Essa pergunta é interessante porque a gente faz essa rodinha todos os dias. Esse ciclo acontece com as coisas que a gente conta todos os dias. E se ele for bem respeitado, a informação que você tem para dar é clara. É basicamente assim que funciona. E aí, mostrando isso, vindo para o ecossistema de startup, vindo para isso aqui que a gente está fazendo, para hackathon, para tudo que vocês forem precisar. Eu trouxe um número aqui da Associação Brasileira de Startup, que diz que de 2015 até 2019, 207% de crescimento foi o que a gente teve em startup aqui no país. E eu acho que todo mundo concorda comigo que startup, como empresa que começa ou que está bem desenvolvida no mercado, não consegue partir ou fica estagnada simplesmente porque o time de comunicação não é ativo. Infelizmente, isso não é culpa das startups, é porque isso é uma tendência que a gente tem agora. Sabe, com o mundo moderno, com a pandemia, com tudo que a gente precisa aprender para ainda estar na casa das pessoas sem estar na casa das pessoas. É por isso que se entende tanto de marketing digital. É por isso que a gente precisa tanto de recursos que façam com que a gente aprenda mais. Então, todas essas startups têm o que em comum? Geralmente, elas têm setor de marketing. Geralmente, você vai encontrar eles no Instagram. Geralmente, eles vão produzir conteúdo para avisar você sobre o que está acontecendo. Eles vão te comunicar porque vocês precisam dele e vão fazer com que vocês se lembrem deles. Essa que é a parte boa, sabe, de toda startup. Mas, fora isso, o que está envolvido? Provavelmente, vocês já ouviram também um dado de que apenas 7% do que a gente fala é realmente o que a gente diz. E por quê? Porque os outros 93% é o externo. É o que as pessoas estão vendo do que a gente está fazendo. Então, se eu estou dizendo para vocês que um storytelling bem construído é aquilo que monta a sua narrativa, eu estou dando 7%. Esses outros 93% é isso aqui.
Desconsidera meu gráfico, que eu sou ruim de matemática, tá? Mas os outros 93% é isso aqui. O primeiro, aprenda a olhar para o público. Sabe, não adianta você querer cativar as pessoas assim. Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre storytelling. Não vai adiantar nada. Primeiro, porque as pessoas não vão sentir nada olhando para você. Você não está transmitindo sua informação. Você não está contando para elas aquilo que você precisa. Você não está dando segurança para elas, que é o mais importante quando você vende alguma coisa. Então, olha para as pessoas. Se comporta como se eles fossem seus amigos, porque isso é bom. Segundo, esteja preparado. Não adianta você vir apresentar alguma coisa sem saber o que você está apresentando, né? Isso aqui eu não vou nem comentar. Terceiro, seja meio artista. Dramatize. Por que dramatizar? Às vezes, tudo que a gente precisa na vida da gente é uma boa atuação, sabe? Quando eu fui para a faculdade, quando eu entrei mais ou menos nas primeiras 2 semanas, eu não tive trote, né? Mas a empresa júnior da minha faculdade, eles resolveram fazer um desafio com a gente, onde o objetivo... Se eles estão aí, hein? Isso aqui é uma vingança, tá? O objetivo desse desafio era fazer com que a gente apresentasse uma ideia inovadora para um problema que não tinha solução. Então, assim, eles deram um mundo em caos para a gente e falaram, o que vocês fariam nessa situação? Pois é, o mundo em caos que eles deram para a gente foi um mundo onde tinha uma nuvem de poeira escura, quase como o Big Bang, gente, em cima do planeta inteiro. E aí essa nuvem fazia o quê? Ela impedia as árvores de crescer, ela soltava um gás que matava animais, e aí, para completar, caiu um asteroide na Terra, chegava um bicho, e esse bicho matava pessoas, o mundo estava um caos. Aí eles chegaram para a gente e falaram assim, resolvam. Certo. Eu juntei com o meu grupo e falei assim, olha, resolver a gente não vai, mas a gente vai fazer uma apresentação bonita. Peguei o Canva, gente, comecei a montar coisa de storytelling lá. E foi engraçado, porque assim, a gente sabia que estava apresentando alguma coisa que não tinha solução. Mas a fonte da história era tentar encontrar alguma dor, fazer com que as pessoas se concentrassem nessa dor, fazer com que elas se vissem nos nossos personagens, colocássemos elas naquela situação, e então apresentássemos uma solução que era cabível. Uai, se a gente não tem planta mais, vamos fingir que os cientistas já inventaram uma maneira, né, porque ninguém diz que eu não estou no futuro. Vamos fingir que os cientistas inventaram uma maneira, então, de colocar alimentos dentro do oceano, ok? Dentro de um barco no oceano. Vamos colocar um monte de gente dentro do mar e vamos resolver o problema do ar. Porque se as pessoas conseguem respirar, conseguem comer, o resto a gente vê depois. Foi isso que a gente fez, sabe? Eu juro para vocês, cheguei para a mulher, para a minha veterana, falei assim, é o seguinte, a gente vai jogar um composto nitroso no mar, tá? Um composto nitroso muito forte, em uma quantidade absurda do tamanho da África, e aí a gente vai curar o ar. Ela falou, você quer fazer o quê? Eu falei, ah, tá, então, é porque eu quero jogar um pouquinho de metano, com, sabe, um pouquinho de titânio, um pouquinho de umas outras coisas da química aqui, e isso vai limpar o ar. É claro que isso também ia sujar a água, mas não era isso que ela precisava saber. E essa aqui é a parte importante, o drama que você causa nas suas histórias. Quando você faz a pessoa se identificar com o seu personagem, você faz ela gostar da história que você está travando, às vezes tem detalhes que simplesmente não importam, e eles ignoraram isso, acreditem, eu ganhei. Sujei o oceano todo, mas eu ganhei. E esse é o ponto. Além disso, postura. Acho que eu nem preciso dizer por que de postura, né? Quando a gente apresenta alguma coisa, é interessante que a gente se monte do jeito que você quer aparecer. E quando eu digo postura, eu estou falando sobre tudo, porque tudo é pensado para uma boa comunicação. Desde o que você veste, até o que você fala, como você se arruma, psicologia das cores, porque tudo isso passa na nossa cabeça, na hora que você se concentra no que realmente é uma boa comunicação. Sabe, isso aqui são os 93%, é isso aqui que talvez faça a sua apresentação ser notada. E a última coisa, que é apresentar boas ferramentas. Infelizmente, se você não tiver em contato com o mercado, a sua apresentação ela pode ficar obsoleta. Então, não é isso que você quer. Então, conheça bem de como fazer uma apresentação decente, conheça bem como fazer uma apresentação que seja atual, porque isso cativa. Isso faz com que as pessoas prestem mais atenção, porque aquilo tudo é muito novo para elas. Se eu vejo uma plataforma nova, eu já estou fuçando lá, igual a doida. Por quê? Eu quero saber como é que aquilo funciona, como é que eu me adapto àquela situação, porque isso ajuda, sabe? Isso monta realmente uma apresentação que chama atenção. Às vezes ela tem um zero de conteúdo, mas o design é tão bonito que você presta atenção. Você fica sentado lá e fica assim, eu não entendi nada. Eu acho que não valeu para nada. Mas tá bom, foi bonito. Isso acontece muito. E a conclusão disso tudo é o quê? Saber contar suas histórias é determinante para ter certeza de que você está vivendo a consequência das suas próprias escolhas. Por que eu digo isso? Lembra quando eu disse lá no início da apresentação que às vezes a gente perde muita oportunidade por não saber apresentar direito o que a gente está fazendo? Pois é.
se acontece mais do que as pessoas imaginam, isso determina o quê? Determina onde é que elas vão chegar. Sabe, se eu apresento mal aqui, quem sabe eu não consigo outra oportunidade para me apresentar de novo, né? Então, seria bom, talvez, pensar em como melhorar. Porque isso também é determinante para a consequência das minhas escolhas. Porque eu escolhi estar aqui. Mas se eu tivesse sido ruim, não sei, talvez eles não tivessem me selecionado e talvez isso mudasse realmente o que eu tinha preparado para mim. Logo, contar boas histórias também é importante nesse quesito. Outra coisa, do que você vai fazer as pessoas se lembrarem quando pensarem em você ou no seu trabalho a partir de agora? Porque, como eu disse para vocês, o storytelling tem tudo. Eu comecei falando de diplomacia, falei de marketing digital, depois eu falei do ecossistema de startup. E isso está absolutamente em todas as coisas. Eu vim do Miss Brasil. Sabe, uma coisa completamente aleatória, onde as pessoas acham que a gente não tem que nem falar. Mas essa comunicação, às vezes, ela é simplesmente ali. Ela está em como você age, em como você se comporta, em como você responde. Mas sim, a gente precisa aprender a falar. Pensando sobre isso, isso responde, inclusive, a primeira pergunta, né? Sobre o que você gostaria de ser lembrado. Porque na vida da gente também tem uma rota. A gente também tem uma história do herói, que vai do início até o fim, de quando a gente começa a fazer escolhas. E a parte mais importante disso é que você vai ser lembrado por alguma coisa. Já ouviram essa frase? As pessoas não vão se lembrar de você pelo que você fez por elas, mas por como você fez elas se sentirem? É isso. É justamente isso, porque as pessoas se sentem quando elas se lembram. E só é memorável realmente quando elas sentem. Gente, eu agradeço muito pela atenção de vocês hoje. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigada pela audiência, pela atenção, pelo carinho, por tudo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou aqui. Muito obrigada. Nenhuma dúvida? Então tá certo. Aproveitem a Campus Party, gente. Só não mais do que eu quase me atrasei para a minha própria palestra. Obrigada. Obrigada, Karen. Gente, impossível não ficar atenta.